meninos e meninas, tudo bem? Espero que esteja. Então, hoje eu estou aqui para apresentar esse livro, Catarina e o Lagarto. Ele fala de uma menina que conversava com o lagarto. Quem escreveu foi Kátia Gilabert, ilustrações de Bruna Assis Brasil e da editora Alprint. E se vocês quiserem assistir, vem comigo! Então vamos lá, eu vou ler um pedacinho para vocês. Todos os dias de manhã cedo, quando o sol começava a esgueirar-se pelas frestas da janela do seu quarto, Catarina saltava da cama e corria para o jardim, à procura de seu lagarto. Ela o encontrava pela primeira vez agarrado ao tronco da mangueira no fundo do quintal. Ele dera o nome de Aniceto. Aniceto era um lagarto pequeno, mas diferente das lagartixas verdes que habitam os forros das casas e que correm num zigue-zague frenético pelas paredes. Se tentamos apanhá-las como todos os lagartos, ele gostava de tomar sol durante horas a fio e Catarina, em geral, deparava com ele nessa preguiça gostosa, sobre o tronco da velha mangueira. Aniceto tinha escamas sobre o dorso, colorido de verde e marrom, e uma língua comprida e bifurcada na ponta, parecida com a das serpentes. Essa aparência nunca intimidou Catarina, que logo se apegou ao animalzinho. A imagem. Gente, desculpe pela minha voz, é que eu tô com gripe, tá bom? Aniceto não era um lagarto comum. Durante a noite, ele conversava com Catarina. Em sonhos, ele contava sobre a sua vida do outro lado do mar, antes de cruzar o oceano, em um grande barco dentro de uma caixa de papelão. Catarina, por vezes, se ria das histórias de Aniceto. Como poderia ele ter cruzado o oceano em uma caixa de papelão? O oceano é tão vasto, tão cheio de ondas, que quando o mar parece zangar-se, quebram com força sobre os arrecifes. Mas Catarina não queria ofender o bichinho e deleitava-se com suas histórias sobre a cidade do outro lado do mar, onde ele vivera antes, em outra casa e em outro jardim, onde aparecia nos sonhos de outras meninas chamada Texcola. Última página que eu vou ler, hein? Quando tomava o café da manhã com a avó Bela antes de ir para a escola, Catarina lhe fazia perguntas sobre este lugar do outro lado do mar, que por mais que se espichasse na praia não conseguia ver, mesmo com a luneta que uma vez lhe emprestará seu padrinho. Tudo o que podia alcançar sua visão era o mar azul clarinho, depois azul profundo e nada além. Vó Bela lhe contará que do outro lado do mar havia um continente chamado África, de onde há muitos anos os portugueses haviam trazido escravos para trabalhar nas plantações de café, algodão e cana-de-açúcar no Brasil. Então, gente, se vocês quiserem saber mais desse livro, pode procurar em biblioteca ou livraria mais próxima de sua casa. E não esqueça, o nome é Catarina e o Lagarto. Quem escreveu foi Kátia Gilabert, ilustrações de Bruna Assis Brasil e da editora Alprint.
gostaram, clique em gostei e se inscreva no meu canal. Um beijão e até o próximo. Tchau!